perante a Deus. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira e com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça de qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. E faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida, ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime, feliz como que me trará alegria e contida, pois todo o universo se unirá a você, pois todo o universo se unirá a você, pois todo o universo se unirá a você, se unirá a você. Jesus está lhe estendendo Vamos orar. a mão. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso amado e divino Mestre, nos encontramos neste momento reunidos, Pai, para o nosso trabalho desta noite, buscando essa comunhão espiritual com todos os mentores, trabalhadores do Divino Espírito Santo, para que possamos ter uma assistência de paz, de luz, de amor, de harmonia, e que tudo corra, Senhor, dentro da programação espiritual para esta noite. Queremos agradecer pelo muito que recebemos, pelas graças, pelas bênçãos deste dia, e por tudo, Senhor, que tem nos concedido de oportunidade, de bênção, de amor, de paz, e que tudo isso se espalhe hoje, neste momento, aos lugares, Senhor, nos hospitais, nos lares, em toda a parte deste mundo, Senhor. Possa levar os teus bálsamos, possa ajudar, Senhor, os nossos irmãos que estão partindo para a espiritualidade. Todos serão assistidos e amparados pelas bênçãos do teu amor, pela paz, pela luz de Jesus. E nós só temos a agradecer por hoje e sempre. E ajude, Senhor, para que nosso trabalho possa dar continuidade dentro dessa programação divina. E que a paz, a luz e o amor continuem a reinar em nossos corações e se espalhe, Senhor, em todos os lares, os que estão aqui representando e todos os lares da humanidade inteira, seja nesta hora pacificado pelas bênçãos do seu amor. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Quem vai começar a ler, criança? Quem se candidata? Quem se candidata, criança? Eu me candidato, Lúcia. Então, vamos. Tá. Capítulo 30. Estatutos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada 1º de abril de 1858. E autorizada por ato do senhor prefeito de polícia, em data de 12 de abril de 1858, de acordo com o aviso do senhor ministro do Interior e da Segurança Geral. Nota: embora esses estatutos sejam fruto da experiência, não damos como lei absoluta, mas apenas para facilitar as sociedades que se queiram formar e que poderão neles encontrar os dispositivos que julgarem úteis e aplicáveis às circunstâncias que lhes são próprias. Por mais simples que seja a organização, pode ser ainda muito mais quando se trata... Pode ser ainda muito mais
quando se trata não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas, que necessitam apenas estabelecer medidas de ordem, de precaução e de regularidade nos trabalhos. Damo-lo igualmente para governo das pessoas que quiserem pôr-se em contato com a sociedade parisiense, quer como correspondentes, quer a títulos de membros da sociedade. Ô, Continua? Um minutinho só, por favor. O meu livro é diferente do seu, mas pelo meu livro que eu estou vendo aqui, nesse primeiro regulamento aí você vê que para funcionar tinha que ter autorização do senhor prefeito de polícia, né? Uhum. Sem a polícia, não poderia, sem autorização. E a igreja também tinha a história lá que eles iam lá, não é? No filme de Kardec, ele foi preso. Você assistiu, você viu? Não, eu não vi, não. Eu vi. Ele foi preso lá. Você lembra, Valquíria? Eu não lembro muito, mas ele foi preso. A igreja lá, alguma coisa lá que mandava, né, naquela época, né? Tinha que ter autorização da igreja lá no princípio lá dos livros lá. Então, só falando só aí. Continua, Valéria, por favor, só para eu... Ok. Eu falei que a polícia... Eu acredito que naquela época, como a desconfiança que tinham de uma nova religião, né, muito provavelmente eles prendiam mesmo. Aqui no Brasil também tinha esse problema. Aqui, se falasse que estava se reunindo ali, a polícia podia mandar fechar. Só na Constituição de 1988 que tirou esse item. Até 1988 a polícia podia intervir e fechar a casa espírita. Nossa, que tristeza. Então. Mas, capítulo 1. Fins e formação da sociedade. Artigo 1º. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social lhe são interditas. Quer dizer, não poderia discutir política ou alguma coisa que contrariasse religião ou economia social. Rapaz! Até hoje não pode, na casa espírita, essas situações, né? Política, falar de outras religiões, né? Criticar outras religiões. Só que tem que agora a gente conseguiu isso aí pela nossa própria evolução moral. Não precisa polícia para dizer isso para a gente, nem proibir, né? A gente já sabe que não precisamos fazer, devemos, né? E Valquíria, sabe uma coisa interessante que eu anotei? Eu não tenho certeza se o primeiro foi no Livro dos Espíritos, mas nos Missionários da Luz, que eu acabei de ler, tem um trecho que um dos benfeitores ele fala exatamente isso com relação aos espíritos, né, e às religiões, de que Deus é um só. E ele vem e fala por vários profetas. Então, pode existir a mediunidade, os espíritos vão abençoar ou vão auxiliar, né? Fazer aqueles passos magnéticos que é de espírito para o encarnado, e independente de religião, desde que tenha um coração puro, seja reto e tenha merecimento. Então, as religiões são coisas mesmo do homem, né? Então, Jesus não tinha discriminação nenhuma, nem tinha nome de religião nenhuma. Nenhum desses espíritos vieram para criar religião. As pessoas, os homens que criaram, que desvirtuaram, que fizeram tudo. Né? Vamos lá, então. Ela tem por título Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Artigo 2º.
A sociedade se compõe de membros titulares, de sócios livres e de membros correspondentes. Pode conferir o título de membro honorário às pessoas residentes na França ou no estrangeiro e que, por sua posição ou por seus trabalhos, lhe possam prestar assinalados serviços. Os membros honorários são anualmente submetidos à reeleição. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Todo mundo balançou a cabeça que não. Artigo 3º. A sociedade só admite as pessoas que simpatizem com os princípios e com o objetivo de seus trabalhos. Aquelas que já são iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que são seriamente animadas do desejo de instruir-se. Em consequência, ela exclui quem quer que possa trazer elementos de perturbação ao seio das reuniões, quer por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, quer por outras causas, fazendo assim perder tempo em discussões inúteis. Todos os membros devem ser reciprocamente benevolência e bom procedimento. Em todas as circunstâncias, devem pôr o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Quer dizer, seguindo bem já a própria linha do que diz o Espiritismo e as mensagens de Deus, né? Deus Jesus. E lembrar uma coisa, até então, tem duas coisas. Haviam se passado, da Revolução Francesa, tinha se passado em 1852, enfim, menos de 80 anos da Revolução Francesa. Né? Então, esse cunho de não haver cunho político na sociedade também poderia ter a ver, né? Já que a igreja, até então só existiam as igrejas, mesmo que elas tivesse a vida de dissidência, a Igreja Católica, depois Martim Lutero foi fazer a outra igreja, mas eram igrejas. Eles tinham já os seus cargos na igreja e ela era a que realmente mandava. Né? Então, a gente vê isso pela história. A doutrina espírita surgia aí como mais uma opção de ciência e estudo de fenômenos espíritas, que era totalmente nova e diferente, completamente, do que eram as igrejas. Então, por isso que eles tinham que se estabelecer de uma maneira tão rigorosa, porque eles já sabiam, os espíritos fizeram isso, e se tomassem todas essas precauções também, porque já sabiam a guerra que eles iriam enfrentar. Somos combatidos até hoje como não religião. Muita gente, meus filhos ouviam no colégio, estudavam no colégio católico, espiritismo é religião. Quantas vezes, então, essa formação eles estavam iniciando? Não existiam outras coisas além da igreja católica, a outra forma de igreja anglicana, enfim. Só igrejas, com toda a sua formação de padres e bispos e papas e tudo, e eles quem. Então, entrava aí o espiritismo como um estudo que metia medo. Né? Então, por isso também, aí fala quem não fosse simpatizante, não era bem-vindo. Para quê? Né? Eles já falavam, porque haveria essa guerra. Eles enfrentaram essa luta aí, estavam no meio da Europa, a luta, a Espanha fez o que fez, queimou os livros de Kardec dizendo que não era, aquilo ali era bruxaria, coisas que a gente já ouviu e viu, né? O próprio filme fala isso, mostra isso. Ô, Cláudia, agora mesmo a gente observa nas notícias, quando fala em reabertura das religiões, fala em abertura das igrejas das igrejas evangélicas e da igreja católica. Não fala abertura dos centros espíritas, é uma federação que trata parte fora do governo, separado de tudo, né? Recebemos as orientações, mas pela mídia não se fala que
E as casas espíritas podem ser abertas também ou não, né? Não tem essa relação, não tem essa citação, né? Pode reparar, quando se fala em qualquer coisa de religião, se fala sempre em religião evangélica e católica. As outras fala muito vagamente, quando fala, mas não inclui como inclui as outras duas. Então, ainda existe. Não inclui como religião, né? Não inclui como religião. Eu perguntava, quando eu estudava, por que só estuda, fala da Igreja Católica e da evangélica, não fala, porque não é religião, não, é doutrina. É doutrina. Ciência, fala ciência, Tinha pedindo para falar. Fala, Cláudia. Não, só eu quero falar. Muitas vezes, quando eu estava na escola, assim, eu falava, eu sou espírita. Muitas pessoas, não sabiam como meio que reagir. Então, eu tinha que explicar, não, o espiritismo funciona assim, não sei o que, a gente tem as reuniões, essas coisas. Eu explicava, às vezes, algumas vezes como era. Os estudos, o que a gente estudava. E até hoje, às vezes, eu faço isso. Aí vê a pessoa como se fosse diferente, né? Vê a pessoa como se fosse uma coisa diferente. Muitos nem sabiam o que era. Isso tudo foi nós que criamos, não foi Jesus, não foi Deus, não foi nenhum espírito superior, nada, foi o homem, acho que nós, na Terra. Posso falar uma coisinha assim, pessoal? Eu prefiro ver como doutrina. Como uma doutrina, porque ela nos dá uma abertura, porque a religião, eu ligo a religião, apesar do termo religar, reunir com Deus, com a sua espiritualidade ao superior, acho isso muito bonito, mas, assim, na prática, o que a gente vê com a palavra religião, pelo menos o que eu percebo, né? Isso é um sentimento pessoal, e o que eu percebo é que as religiões, elas são muito dogmáticas. Elas, quando você lembra de religião, você lembra de um padre, de um pastor, de um bispo, dizendo coisas para você que você vai aceitar ou não vai aceitar. Tem que aceitar, porque senão você não vai pagar lá seu dízimo ou fazer uma coisa. E fica aquela coisa muito exterior, né? E já o espiritismo, ele trabalha bastante. A gente estuda, as pessoas que se dedicam mesmo à doutrina, estudam. Não tem um padre, não tem ninguém. Tem os palestrantes que têm um pouco mais de conhecimento, mas tem abertura para a gente conversar com eles, para questionar. Os outros, eles vão dar um conselho. Não estou falando mal das religiões, não, porque cada um com a sua. Mas eu prefiro mais tê-la como uma doutrina, por conta disso, de a gente poder pensar, ter a fé raciocinada, de procurar, de questionar, de ler várias coisas. Que o próprio Kardec, da codificação, eu estava vendo que eles colocam, né, que é muito importante a gente ler também a Revista Espírita, que ele foi complementando as obras da codificação nessas revistas espíritas. São 12 volumes, que num futuro não muito distante eu pretendo estudar também. Então, a gente tem uma abertura, a gente se reforma, tenta se melhorar, que eu acho que é uma das maiores preocupações do espiritismo. Além da caridade, da bondade, é a sua reforma íntima, a sua transformação pessoal, o seu crescimento como espírito, né? No caminho da evolução. Então, por isso eu prefiro mais a doutrina, porque as outras religiões, o povo vai para o céu, vai para o inferno e acabou. Não tem coisa, né? Esse que a professora de religião falou, que é uma doutrina. Valéria, e a música é assim, doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Não fala nada de religião também. Mas, gente, desculpe aí a minha, como diria, minha empolgação, mas é só uma questão pessoal mesmo, que eu me sinto mais leve. Não tem um dirigente, né? Jesus, né? Jesus que dirige nossa doutrina. Aqui na Terra, a gente que é o, né? Nós condutores, nos conduzimos.
aprendendo, dentro da doutrina, nos conduzindo. Não tem quem, não tem um pastor, não tem um padre, não tem nada. A gente é o nosso próprio... Né? Nosso próprio constrói nossa própria vida. Vitor, você pode ler o 4, por favor, Vitor? Depois da tempestade, surge sempre Só um minutinho que estou tentando desbotar mais um. agora mais Artigo 4. Artigo 4. em tua longa Para ser admitido como associado livre, deve o candidato dirigir ao presidente um pedido por escrito, Olha que monte assinado por 2 sócios titulares que se tornam fiadores das intenções do postulante. O pedido deve informar sumariamente, primeiro, se o requerente já possui alguns conhecimentos do espiritismo, segundo, o estado da sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência, terceiro, o compromisso de se sujeitar em tudo ao regulamento. O pedido será submetido à comissão de que fala o artigo 11, que o examinará e proporá, se julgar conveniente, a admissão, o adiamento ou o indeferimento. O adiamento é de rigor, com relação a todo candidato que ainda nenhum conhecimento possua da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. Os associados livres têm o direito de assistir às sessões, de tomar parte nos trabalhos e nas discussões que tenham por objeto o estudo, mas em caso algum terão um voto deliberativo, no que diga respeito aos negócios da sociedade. Os associados livres só o serão durante o ano em que tenham sido aceitos. E, para permanecerem na sociedade, a admissão deles deverá ser ratificada no fim desse primeiro ano. Alguém ter alguma coisa para colocar? Se não tem, lê o 5. Alguém lê o 5. Pode ler? Artigo 5º. Para ser sócio titular, é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado livre, tenha assistido a mais da metade das sessões e dado durante esse tempo provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria de espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder em todas as circunstâncias para com seus colegas, de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Os associados livres que hajam assistido regularmente durante 6 meses às sessões da sociedade poderão ser admitidos como sócios titulares se aos demais preencherem as outras condições. A admissão será proposta ex ofício pela comissão que o assentimento do associado se for, além disso, apoiado por 3 outros sócios titulares. Olha que mão de obra para entrar para a sociedade. Em seguida, se tiver cabimento, será votado pela sociedade em escrutínio secreto, que deve ser uma reunião secreta, né? Após um relatório verbal da comissão. Só os sócios titulares têm voto deliberativo e gozam da faculdade concedida pelo artigo 25. Valquíria, antes de você comentar, lê os 6 e os 7 aí, porque é pequenininho que encerra. Para encerrar esse pedacinho, né? A sociedade limitará, se julgar conveniente, o número dos associados livres e dos sócios titulares. Artigo 7º. Sócios correspondentes são os que, não residindo em Paris, mantenham relações com a sociedade e lhe forneçam documentos úteis a seus estudos. Podem ser nomeados por proposta de um único sócio titular. Tem 6 minutos. Tem 6 minutos aí para discussão. A gente dá uma reclamadinha dessas coisas, mas já se conseguiu muita coisa. O espiritismo já conseguiu muita coisa. Já conseguiu que permaneça nas nossas casas espíritas qualquer pessoa, independente de religião, de ser simpático ou não, né? De morar em Paris, ou em Macaé, ou em Boacica, onde for, né? Isso aí já melhorou. Isso aí já melhorou bastante, né?
E se Deus quiser, daqui a muito tempo vai se conseguir muito mais adesões, muito mais coisas. Você vê agora Maria colocar que 50 pessoas ouviram a reunião do Livro dos Espíritos, né, para poder se atualizar, se estudarem. A situação do mundo vai ficando de tal maneira indefinida para nós e sentida, que a gente procura realmente alguma coisa que nos dê alento. E só encontramos mesmo no Espiritismo. Então, se já conseguimos muita coisa, vamos conseguir mais ainda com o nosso exemplo, com o nosso estudo, né? Com as pessoas se interessando, com as nossas dores, principalmente, né? Nós estamos percebendo agora, nessa dor tão grande, quantas pessoas têm ouvido, quantas pessoas já têm contado a gente que vê palestra e manda até mensagem para a gente que não é espírita, para mim, pelo menos, eu recebo mensagem, como eu recebi agora de Edilson, uma amiga minha que é católica, me mandou sobre o aniversário de Chico Xavier, mandou uma mensagem muito bonita, quer dizer, as pessoas estão procurando um alento para suas dores, porque só o Espiritismo diz mesmo, conforme Valéria falou, as outras religiões morreu, vai para o inferno, para o céu, acabou, né? Aqui não, aqui te dá um alento enquanto você está vivo. Você precisa de sentir segura e apoiada enquanto você está aqui na Terra também, para você evoluir e valorizar, né, as coisas que nós recebemos sagradas. Eu acho que já está bem melhor. Né? A Dona Maria, agora só precisa convidar para eles assistir a reunião de sexta-feira do Livro dos Médiuns. Né, Valquíria? Eu não convidei ninguém, não. Eu só botei no meu status. O Evangelho. No meu story. No meu o Evangelho também. O Evangelho também, o Evangelho também, Então, bota lá. Na segunda-feira, né? Então, agora eu posso fazer. Ô, Valquíria, aí fala a sociedade, eu já fechei ali meu livro, a sociedade fala que a pessoa tinha que frequentar durante um certo tempo, né? No nosso estatuto, eu não tenho estatuto, que eu não gosto de lei, eu nem adianta me dar que ele vai sumir. Ó, ele aqui no nosso estatuto, parece aqui, fala ser presidente, eu acho que tem que frequentar pelo menos 2 anos a casa espírita. Eu tenho estatuto também. Lúcia, eu tenho estatuto também, guardado aqui nas minhas coisas. Não, ele some, que eu não gosto de lei, ele some, ele voa. Ó, como também as pessoas têm que compreender, para frequentar uma reunião mediúnica, ela tem que frequentar, conhecer primeiro o Espiritismo, estudar. Não é estudar. Como que você vai para uma reunião? E tem que ser também autorizada, né, na nossa casa. E como que você vai para uma reunião mediúnica se você não sabe, você não estudou o Espiritismo, não tem conhecimento, né? Então, nós temos que ter o conhecimento para frequentar uma reunião assim mediúnica. Sim, mas é tudo espontâneo, Lúcio, não é uma coisa que a polícia precisa ver, né? Que precisa essas coisas, você vai aprendendo pelo estudo que você faz na casa, pela recepção que você tem na casa, né? É de uma maneira diferente que a gente toma conhecimento dessas coisas. Pelo menos não tem pressão. Não, eu estou falando que a pessoa tem que frequentar a casa espírita, para conhecer, porque já teve pessoa lá, que Deus a tenha, que ela ficou danada da vida, porque ela levou uma pessoa lá, porque a pessoa... Você sabe que esse pessoal, qualquer coisa, ele diz que tem que ter mediunidade e tem que frequentar a reunião mediúnica, né? Sim. Então, a orientação que era para a pessoa, que ela tinha que frequentar primeiro a reunião, ela nunca tinha ido na casa. Ela primeiro tinha que se ambientar, estudar o Espiritismo, conhecer o Espiritismo, para mais tarde, então, ela tivesse a possibilidade de frequentar uma reunião mediúnica. A pessoa ficou à fé porque queria, naquele momento, nunca tinha ido à casa espírita.
subir para a reunião. Sabe que ela tinha mediunidade, tinha que ter que... Não, primeiro você tem que fazer isso. Você tem que ter conhecimento do espiritismo. Saber por que está frequentando a reunião que vai acontecer, né? Com certeza. Então, alguém vai falar mais? São 8h30. Alguém vai falar mais? Alguém quer dar o parecer? Que é a Cláudia. E um dia encontra este caminho azul. É para lembrar mesmo. Isso aí, gente, é o começo. O que eles davam importância, de fato, era em a pessoa, para ser admitida, ela ter interesse em estudar. Lembrando que antigamente as reuniões eram diferentes, as reuniões não eram de estudos como as nossas. Os estudos deles, além de serem muito mais aprofundados, eles também tinham a psicografia. Então, isso aí implica nisso. Mais para frente, nós vamos ver outros desdobramentos, que têm menos exigências. Mas a exigência, ainda mais, em se tratando de uma nova doutrina, né? Mas que tinha cunho religioso, que importava para ele, se a pessoa não apresentasse esse cunho de amor e caridade, era convidada a se retirar. Se ela demonstrasse que ela estava ali para criar atritos, ela era convidada, ela não era aceita. Por isso que ela tinha que ter o aval das pessoas. Essa questão de aval, ela entra em tantas coisas tão diferentes. Imagina naquela época, em 1800 Então, tinha que ter um aval de pessoas que falam, não, ele é uma pessoa séria, ele não está aqui para perturbar a reunião, porque nas reuniões aconteciam também as psicografias, que nós vamos ver depois. Então, é como admitir um médium, Lúcia. Era quase isso, porque ao frequentador dava a ele a possibilidade dele psicografar, se ele pudesse. Então, você estaria, a pessoa, como que ele vai fazer isso se ele não tem conhecimento de base, conhecimento científico? Ele tem que ser um psicógrafo e esteja fazendo as coisas de acordo com a doutrina espírita. Ele vai falar de espiritismo dentro daquilo que ele vai defender. Então, se ele não tivesse esse princípio moral, de caridade, de amor, o conhecimento, ele não tinha para que estar ali. Então, hoje a gente vai para casa, muita gente, né, falo por mim, vai pela dor. Já conheci alguma coisa do espiritismo, mas eu tive, vamos dizer, o aval que eu tive era uma frequentadora da casa, ela me levou, porque ela me conhecia o trabalho da casa, então é como se ela estivesse me apresentando para casa. Mas isso vai mudando a forma como a gente faz as coisas, mas o objetivo é o mesmo. A pessoa que não se alia às nossas ideias, ela se alia à ideia de qualquer outra religião, ela não vai sentar nas nossas cadeiras lá em nenhum dos dias. Nem na segunda, nem na quarta, não vai. E pode, muitas vezes, entrar ali com o intuito de perturbar a reunião. Então, era isso que eles já tentavam evitar naquela época. Hoje, a gente tem uma parte mais democrática que permite a todas as pessoas, mas quando a pessoa vê que aquilo ali não é a praia dela, ela mesma se retira, né? Ela mesmo vai, não se sente bem, né? Quem vai ler? Cláudia, hoje eu falei, hoje a Alessandra não está aí, nem João. Cláudia, você pode ler, por favor? Leio, vamos lá. Até que foi muito bom. A gente pensou que não precisava, mas foi muito bom o esclarecimento desse... É porque eu estou falando... Eu nunca li na casa espírita. Pela primeira vez que eu estou lendo. Não, e é bom. Não, eu leio o livro de ponta a ponta, quando acaba, e agora acho que nós vamos tentando aqui, vamos começar a Gênesis, o nosso estudo. Mas tem que ler, porque isso aí a gente vê como é que era, quais eram as dificuldades que eles enfrentavam, e tem muita coisa interessante aí para frente. Eu fiquei um tempão com as crianças estudando isso aí, porque eu achei bem interessante. Vamos lá. Ouvindo os servidores, capítulo 26.
Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas em atitude verdadeiramente maternal. Embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, o colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivos de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: no sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da costa. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. A enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental, nos deveres novos que me concedeu. De fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes, consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações, presentemente, são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande.
Estou certo de que me perdoará a fraqueza. O chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender, como se faz indispensável. Revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimento. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido, desejo sincero de atender e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção da sua paz. Não posso abusar da autoridade, sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio que seja do seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Só um minutinho, antes de continuar, para lembrar, né, a nossa, aqui na Terra, nosso chamamento pelos nossos irmãos que partiram, como que afeta os nossos irmãos, né? Então, a saudade descontrolada, a gente sabe o quanto é difícil, né, controlar a dor, a saudade, mas muitas vezes a gente percebe, muitas vezes, que as coisas de resoluções materiais é que fazem essa saudade, deixa eu colocar mais claro, as preocupações de resoluções materiais que ficaram para trás, muitas vezes preocupam a pessoa da família e aquela preocupação segue direto para o desencarnado, como se ele ainda pudesse participar e resolver aquele problema de onde ele está. Então, de uma forma, às vezes, até sem que a gente queira, a gente faz isso, lança esse pensamento como se o desencarnado pudesse resolver o nosso problema aqui. E isso a gente não sabe lá a condição que está aquele espírito. Aqui o espírito já tem um determinado equilíbrio, quanto que ele está trabalhando. Mas, mesmo dentro desse equilíbrio, ele está sentindo as forças dele se esvaírem, por causa da grande tristeza e do chamamento constante da família dele por ele. Então, isso, quando a gente faz isso sem querer, pela nossa saudade, a gente afeta os nossos irmãos. E se eles não tiverem um equilíbrio muito grande, eles voltam para perto de nós com uma rapidez enorme, tentando nos ajudar naquilo que aflige o nosso pensamento. E aí acontece o que a gente já viu muitas vezes lá na mesa mediúnica, né? Espíritos que não conseguem ajudar, porque muitas vezes ele não tem essa capacidade, o Alfredo vai explicar ele aqui direitinho, ele não tem essa capacidade, e aí vai ficar um espírito desencarnado no lugar errado, ele não pode estar entre nós, e os encarnados vão sentir a presença dele, causando ainda mais sofrimento mútuo. Então, é muito difícil. A dor da separação é uma dor difícil e nós, como espíritas, ainda sofremos com essa dor da separação e sofremos de uma maneira que muitas vezes a gente, sem querer, a gente atrai os nossos irmãos para junto da gente. Quando a gente vê, ele já está perto. Porque a gente chamou a nossa dor. Fulano, se você estivesse aqui agora para resolver isso.
Ai, meu Deus, se você tivesse, por que ficou desse jeito? Então, são tantas coisas que aquele espírito já não pode mais participar, mas que ele é convidado frequentemente pelo nosso pensamento. Então, é um dos cuidados que a gente tem que, apesar da saudade, é um dos cuidados que a gente tem que ter. Então, vamos ver o que Alfredo vai falar para ele agora. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, procede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus. Cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, o que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos. Tão dedicado é você, a família do sangue, por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à espera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. Francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O Senhor tem razão. O administrador abraçou e murmurou. Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Até que a gente saia daqui da terra, tenha o preparo espiritual suficientemente grande para voltar a rever os nossos amores mais recentes, sem sofrer tudo aquilo que eles estão sofrendo, porque a intenção de todos nós, mãe, filha, a gente sabe, a gente já recebeu tantas mães lá na casa, preocupados, pais desesperados com filhos, porque chegam, a gente que é mãe, deixa a gente ver a situação dos filhos que a gente deixou, como deixou. Quando a gente chega e tem condição de pensar, eu acredito, e a gente viu isso, a preocupação, será como é que está fulano? Será que conseguiu? Então, como ele falou, a prova de quem vai resistir e de lá lutar por sua própria melhoria, crescimento espiritual, para que ele possa, então, ajudar de fato. E a prova de quem fica é continuar a existência sem aquela pessoa ali para ditar os caminhos. Então, muitas vezes, alguns irmãos, a gente vê a permissão, alguns irmãos preparando
prepararem o caminho praticamente para deixar tudo organizado. Quantas vezes a gente viu? Fulano organizou, vovô foi um, organizou tudo o primeiro. Quando ele terminou de organizar, ele desencarnou. Acho que aquilo foi um bônus que ele teve, para que pelo menos com essa condição ele fosse. Não, ele não deixou preocupação que pudesse interferir na caminhada dele. Surgem as preocupações sentimentais. Será como está? Ele está vendo o sofrimento dos parentes, a pessoa chorando sem parar, aquela falta, aquela ausência. Então, aquilo ali influencia muito o espírito. Ele recebe aquilo de uma maneira perturbadora. Dependendo da condição que ele esteja, é um sofrimento inimaginável para o espírito. E para quem fica? É difícil tocar para frente, mas é um caminho que se tem que tocar. Você, depois daquela partida, você vai ver os caminhos que você teve que percorrer sem o auxílio daquela pessoa e resolver situações. É uma forma de dor, não é, Valquíria? É uma forma de crescimento também, Pois é. A gente lembra muito, né? Tamanho, um crescimento tamanho que a gente quase que agradece. De tanta coisa que você teve que resolver e que você não se achava capaz e resolveu. E a mudança da família, a mudança dos filhos, às vezes para melhor, às vezes não, mas como a gente enfrentou tudo, com a ajuda da Casa Espírita, com certeza, eu acho que Deus me premiou com esse bônus, como seu pai. Me levou para a Casa Espírita antes de eu passar por essas coisas. Que na hora que eu passei, eu sofri, é claro, mas já estava sofrendo com consciência. Eu sabia o que eu podia, o que eu devia, o que eu não devia, porque fui para a Casa Espírita, com a ajuda, inclusive, do meu marido, e me preparei para as perdas da vida, né? Que eu não estava preparada, porque eu já tinha tido experiência antes, quando eu perdi meus irmãos, principalmente quando meu irmão desencarnou soterrado, eu fiquei muito desesperada, uma coisa que não tem nem como lembrar. E depois foi diferente, quer dizer, a Casa Espírita, o Espiritismo, consola a gente, prepara e fortalece, não tem a menor dúvida. Pena que todo mundo não conscientiza disso, né? Mas um dia todos nós vamos chegar a isso aí, não tenha dúvida. O Espiritismo não diz para ninguém, você não pode chorar, você não pode sofrer. Só que quando você tem aquele sentimento, aquela dor, essa dor atinge todo mundo. Você vai ter uma dor com razão. Meu Deus, essa dor não chegue até fulano. Para não atrapalhar a jornada daquele espírito. Né? A gente tem muito a dor da separação de alguém, a gente vai imaginando o grau de proximidade que a pessoa tem, de amor que você tem. A gente sente, a gente não é sem sentimento, só porque é espírito. Não, a gente sente muito. Só que a gente tenta equilibrar essa dor para essa dor não esmagar quem foi. Porque o sofrimento de quem foi é grande, a gente está vendo aqui, né? Ele ainda estava num lugar, trabalhando, procurando já. E os irmãos que estão nos outros lugares, já em sofrimento, imagina a flechada que não deve receber dessa dor que a gente sente, né? Então, a gente cria essa ponte e esse irmão vem, gente. Ele vem para junto de nós. Por exemplo, eu estava ali e ele falou, né? Chega aqui e vê a problemática toda que a gente... não, eu vou ficar aqui para resolver. E não vai resolver nada. Vê André Luiz, meu exemplo, aí, né? Foi vir aqui na hora que não estava preparado, né? Aí o que aconteceu? Ainda tem um detalhe, quando a gente vai a um velório, vai visitar uma pessoa que perdeu um parente, que desencarnou um parente, não gosto de falar perdeu, que um parente desencarnou e tal, a gente vai consolar muito aquela pessoa, aqueles filhos, aquela mãe, aquele pai, aquela esposa, mas a gente esquece quem precisa mais de auxílio é o nosso ente querido, que foi para um lugar desconhecido, foi pego também, às vezes, talvez sem muito conhecimento, esse que nós temos, né? Às vezes não tinha isso, e a gente só se preocupa em fulano se conforma, fulano, não sei o quê, e esquece que quem precisa mais no momento é aquele que partiu. Ele é que está em desespero e sozinho, porque ainda não reencontrou ninguém, né? Nós estamos ali envolvidos com todos os amigos, que vai todo mundo nos ajudar, mas esse irmão, se ele ainda não encontrou, porque é difícil,
né, o reencontro com o outro lado, né, ele ainda está perdido sem rumo, e a oração tem que ser para ele, mais para ele do que para nós, que é para quem fica, né? Quem fica tem ajuda, graças a Deus, tem ajuda material, né? E religiões diferentes, todas as pessoas ajudam muito. E o nosso irmão que se vai demora a ser aceito, a entender que não está mais na terra, a entender que é um desconhecido, que é um espírito afim, que às vezes ele pensa que vai encontrar com um parente muito chegado e é um espírito completamente que ele não tem noção de vidas anteriores, né? Isso tudo é uma dificuldade tremenda que nós precisamos pedir muito pelos nossos. Para toda a vida, eu ainda peço e muito, até hoje. Peço toda a vida, tem que pedir por nós e por eles, principalmente. Por isso que a gente encontra um pouco de paz, né, para resolver a nossa vida. Eu botei isso na minha cabeça também quando meu marido desencarnou. Eu passei uns 15 dias assim, meio que trancada em casa e tal. Depois eu pensei, sabe o que mais? Eu fazia muita coisa sozinha, sem ele. Nós saímos muito juntos, mas também fazia muita coisa separada. Eu falei assim, eu não tenho razão de ficar dentro de casa e não fazer as coisas que eu fazia separado. Eu vou fazer assim mesmo, chorosa, até enfraquecida, mas eu vou fazer assim mesmo, para mim começar a viver a minha vida. Que a minha vida agora não está mais ao lado dele, a minha vida agora é aquela outra que eu criei sozinha para mim. Né? Os cursos que eu fazia, a ginástica que eu fazia, as pessoas que eu visitava, a casa espírita que eu visitava. Aí eu fui me libertando daquela prisão domiciliar que você fica, entendeu? É difícil, é muito difícil, não é fácil, não. Para mim e para todo mundo, de outras razões que a gente sabe da nossa dor, né? Mas a gente sabe que tem muita gente aí passando, e eu peço, inclusive, que Deus ajude e proteja, oriente, que os espíritos bondosos se apiedem das pessoas que ficaram na Terra, que os seus foram agora com a pandemia, dos que foram, que eles encontrem Jesus, ajuda do nosso irmão, né? Para que cada um tome o seu rumo, cada um encaminhe, encontre a paz, a tranquilidade. Mesmo que depois se faça, né, resolver as situações de cada um em particular, que é muito desencarne, mas que no momento que eles encontrem um acolhimento, uma paz, uma tranquilidade, para começar a se inteirar do que realmente está acontecendo na Terra e qual foi a consequência para esses irmãos. É isso que eu pedi, eu amanheço em prece, pedindo por eles, porque eu sei que o sofrimento não deve estar sendo fácil, né? Não deve estar sendo fácil para esses irmãos que partiram, que não sabiam, que não queriam, que foram pegos de surpresa, uma série de coisas que a gente sabe, né? Então, tem dia que eu fico, quase que amanheço, só impresso por esses irmãos, porque é muita gente, além dos conhecidos, um monte de gente desconhecida, né? Mas que, no fim, todos temos a nossa obrigação com eles, né? E, ultimamente, eu não estou podendo fazer muita coisa material, porque não estou muito em condições, então, o que eu posso fazer de caridade aos irmãos no momento é isso, é minhas orações, minha prece, minha fé. Então, eu não estou poupando, estou fazendo mais do que o que eu posso. Eu passo noite, às vezes, orando, pedindo a Deus e lendo, fazendo prece, lendo aquelas preces no final do Evangelho, quando eu já estou cansada, mas amanheço quase um dia, porque é o que eu posso fazer agora pelo nosso planeta. É isso aí. Agora eu não posso fazer mais nada que cobre de mim materialmente, que eu não estou muito bem, né? Não tenho condição de fazer muita coisa, mas isso aí eu posso. E o que nós precisamos no momento é a prece. Com certeza, nós porque todos, muitas pessoas partem sem as pessoas lembrarem que ela está precisando de uma prece naquele sofrimento, né? Muito demônio tudo, Nós precisamos orar muito pelos nossos irmãos. Se alguém não tiver, se alguém não tiver nada mais para comentar, eu ia pedir Valéria para encerrar com a prece. Que a terra aquela respirada funda. Me ajeitar, que aí o negócio é sério. Isabela. Mas nós temos a ajuda do nosso Pai, né? Uhum. Deus Todo-Poderoso, que é por amor, bondade,
Mestre Jesus, nosso grande mestre, mestre dos mestres, Mãe Maria, com seu manto sagrado, jogue sobre nosso planeta, que tanto necessita, nesse momento de evolução, transformação, e com tantos sofredores. Minha mãe, meu pai, ontem só no Brasil foram mais de 4.000 famílias que viram seus entes queridos partirem, que nesse momento sofrem. Sofrem pela tristeza da partida, pela tristeza de não poder despedir. Meu Pai, ilumine e console o coração desses que ficaram e que os que foram sejam recebidos com amor e carinho. Peço, Senhor, pelos hospitais espirituais de todo o planeta, pelos médicos, enfermeiros, socorristas, que eles recebam todo amor, toda energia, toda a força e coragem necessária para poder atender a tantos irmãos que estão partindo e que precisam do auxílio para que possam continuar as suas caminhadas. Pedimos, Senhor, por todos nossos amigos, parentes, conhecidos, por todo o planeta, muita luz, muito amor em nossos corações e que tenhamos força e coragem para fazer a sua vontade, para nos esforçarmos e nos melhorarmos, para que dessa forma possamos ajudar também aqueles que nos acompanham, aqueles que estão perto de nós. Sabemos de nossas imperfeições, mas pedimos, Senhor, que nos ilumine e abençoe e que nos torne canais que possam distribuir energia de saúde e cura para o planeta e para todos os seres viventes. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade que nos deu de estarmos juntos, reunidos, estudando e aprendendo. Perdoe, Senhor, se ainda sou um pouquinho resistente e se ainda sou um pouquinho cabeça dura. Mas eu prometo que estou aprendendo, compreendendo e com a ajuda dos meus amigos encarnados e desencarnados, finalmente encontrarei, junto com eles, todos nós unidos, encontraremos nosso caminho para o Senhor. Agradecemos por tudo, por todos, e pedimos licença para encerrar o nosso trabalho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Reunião boa, né? O que, Lúcia? Reunião ótima. Foi. Muito boa, né? Muito valeu. Foi excelente. Desculpa, muito gente, que eu tive que sair para botar meu bebê na cama, sabe? Tem que cuidar. Ela que é feliz, que tem você. Leonardo está trabalhando, ele está falando. Ele falou. Que pena. Ele disse que ele tem trabalhado muito, não está dando para ele acompanhar as reuniões, não. Aí ele avisou cedo. Ele falou ele mandou um áudio. Gente, foi muito bom. Obrigada. A paz do Senhor. Tchau, gente. Tchau, gente. Excelente final de semana. A vocês também. Dá um beijo na sua mãe. Dá um beijo na sua filha. Minha filhinha. Dá um beijo que eu nem falei com ela hoje. Eu brinco com ela, eu fico assim, neném, neném, mamãe, mamãe. Amanhã é 65 anos, avisa para quem conhece.
Tá quase chegando minha vez. Tá quase chegando. Eu não falei, não, só fechei. Em breve Faltou só é um nós. pouco agora. Eu disse, Eu em breve é ainda nós tenho na fita, 30. na agulha. Tenho 30, quando vai ser o meu. Eu vou Mas não fazer está 40. tendo vacinação, não, dona Maria? Maria? Ela está fechado. O microfone dela está fechado. Ah, é. Ela não... Mamãe, eu levei para tomar a segunda dose quarta-feira. Eu já fui ontem. Dona Maria, o microfone da senhora está fechado. A gente não escuta. Está fechado. Ela tirou a câmera, aperta tudo. Mas, rapaz, o negócio tá difícil aí. Tá difícil aí, Dona Maria. Ô, meus amores, ó. Muito boa noite, um excelente final de semana. Para todos nós. Boa noite, Emília. Boa noite, Mônica. Boa noite. Tia Lúcia, Valéria. Obrigada, boa noite. Tchau, Beijo. gente. Saindo. Boa noite, Lúcia, Valquíria, todo mundo. Boa noite, Verielle. Boa noite, Marielle. Boa noite, João Boy. Boa noite, galera toda. Boa noite. Tchau, gente. Com mais fé no coração, apanho então a minha cruz para o